Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Sou o Wellington, vim lá do Rio de Janeiro e gosto de funk, sim. No título da minha palestra, eu pensei muito ao longo da semana. Eu acho que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acredito muito na nossa nação, acredito muito no Brasil. Então é no Brasil que eu quero viver. E aí eu vou começar a palestra perguntando para vocês. Vocês têm ideia de onde vai estar o Brasil em 2050? Alguém tem ideia? Como estará o Brasil em 2050? Mas alguém aqui acredita que em 2050 já vai estar casado? Com filhos? Será que os pais de vocês, para a galera mais jovem, ainda estarão presentes na vida de vocês, acompanhando aí a trajetória? Mais ou menos em 2050, se a média de idade aqui for a galera que nasceu na década de 1990, nós teremos entre 50 e 60, 65 anos. E o que mostra as pesquisas? A pirâmide etária mostra que tende a se inverter a pirâmide, então, ou seja, nós teremos mais pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. Então, essa é a última geração aqui no Brasil que nós teremos uma população jovem muito mais extensa do que uma população mais velha. E o que a gente tira com relação a isso? Gostaria que vocês pensassem em 3 segundos. Que se realmente nós não assumirmos o protagonismo de começar a mudar a nossa geração agora, o negócio vai ficar um pouco complicado, certo? Será que a gente vai continuar terceirizando a responsabilidade de deixar para aquelas pessoas que estão em Brasília a mudança que a gente realmente quer ver? Se quem realmente sonha em transformar o país e continuar vivendo aqui, a gente tem que começar a fazer alguma coisa. E com relação a dados econômicos, continuaremos estagnados na 7ª maior economia do mundo, se não tiver nada revolucionário, também se a gente não continuar fazendo besteira, né? Porque aí o negócio vai ficar mais complicado. Então, minha missão aqui hoje é simplesmente garantir que vocês vão sair daqui hoje com o propósito de ajudar a melhorar esse país e vindo com a gente com relação a isso. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a minha família. Eu acho que muito da consciência que eu tenho hoje sobre trajetória surgindo dessas pessoas. Ali tem uma foto minha na minha formatura, com meu pai, minha mãe e meu irmão. Minha família, meus pais são separados desde que eu tinha 4 anos de idade, mas meu pai sempre foi um cara muito presente na nossa educação. E aqui está minha avó e minha tia, que eu considero que eu tive dentro de casa, no mesmo quintal, 3 mães, que me ensinaram valores muito importantes. Acho que o principal deles é a questão de honestidade, mas elas me ensinaram muito a tratar as pessoas com respeito e educação de trato, né? A educação que a gente aprende aqui na universidade, aquela educação que você sabe valorizar desde a pessoa que é o porteiro até o reitor dessa instituição. Então eu tenho muito orgulho delas terem me ensinado isso. Com meu pai, eu aprendi muito do valor do trabalho. Ele quando tinha 8 anos de idade, meu irmão tinha 11, ele fez uma proposta pra gente e nos levou numa praia, ele é padeiro, minha mãe é técnica de saúde bucal, e fez um desafio. Vou dar um dinheiro pra vocês, eu vou colocar uma barraca aqui, tem pessoas que vão vender junto comigo, se vocês quiserem, vocês podem vender aqui próximo da barraca e a lucratividade de vocês. E dessa experiência foi muito bacana porque nós conseguimos vender, eu e meu irmão, uma espécie de sociedade, conseguimos ganhar uma grana bacana, e depois cheguei pro meu irmão e falei, cara, você não tá entendendo, vamos vender mais, cara, tá maior sol. Ele falou, tipo, não, Wellington, você tá maluco? A gente já ganhou uma quantidade de dinheiro, meu irmão é um pouco mais conservador. Aí eu fui lá, investi sozinho, aí lucrei 3 vezes mais, e eu voltei dessa experiência com 8 anos de idade para casa, de Saquarema para São Gonçalo, que é onde eu fui nascido e criado, querendo vender tudo, inclusive a minha mãe. Então eu passei a vender bolinha de gude na porta de casa, passei a vender sacolé, picolé, e dentre outras coisas. E com meu irmão, ele sempre foi uma referência para mim dentro de casa, embora nenhum deles tenha tido ensino superior, com relação à educação. O que a gente espera sobre educação? Ele sempre foi um exemplo, ele era os melhores alunos da escola sempre. Só que na vida, eu acredito que a vida é feita de ciclos, e esses ciclos tem início, meio e fim, sempre nas coisas, e a nossa base, quem nós somos hoje, nós somos frutos daquilo que vivemos, fizemos, e aquilo que nós idealizamos no passado. E para isso, realmente, eu acho que ao longo da vida dessa caminhada, eu ganhei alguns presentes de Deus que eu tenho várias outras famílias espalhadas em outros lugares.
Eu não poderia deixar de falar aqui hoje um pouquinho deles também. Primeiro ali é o Marcos Vono. Esse cara, eu vou falar um pouco mais à frente, mas adiantando um pouquinho, ele foi um cara que quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui numa palestra chamada Planejamento de Vida e Carreira, no dia 30 de junho de 2011, e tive um destaque legal na palestra, eu falei pra ele, posso te mandar um e-mail? Posso. Aí, procrastinação, né, depois de 3 meses não mandei um e-mail pra ele, teve uma outra palestra com ele, fui lá de novo, e ele falou, eu te conheço, hein. Eu falei, eu fiquei de mandar um e-mail, me manda um e-mail mesmo. Eu era garoto, né, eu falei, vou mandar um e-mail pro cara, pedindo orientação de carreira, com a história da minha vida. Mandei um e-mail pra ele de 10 páginas e anexei no corpo do e-mail. Só que eu garanti que o início seria interessante. Ali, o primeiro parágrafo, falei, ele vai continuar lendo. E foi o que aconteceu. Ele me ligou e pediu pra tomar um café comigo no hotel em Copacabana. Pra quem conhece São Gonçalo, é do outro lado da ponte, é bem longe. E ele falou, é perto da sua casa? Eu falei, é bem perto, fica tranquilo. Eu tô aí, nem dormi, né, pra não chegar atrasado. E ele, como foi diretor da Unilever, Quaker, Banco Santander, dentre outras empresas, ele falou, já vi as possibilidades de poder te ajudar e se tornou um segundo pai pra mim. Eu acho que hoje grande parte do que eu consegui fazer depois que eu encontrei com ele, graças a muita orientação e muita conversa e paciência que ele tem comigo. E essa segunda família aqui, eu acho que um pouco mais velho, eu tive a oportunidade de conviver durante um ano numa casa lá em Botafogo, que é uma família linda, que eles me adotaram literalmente como se fosse filho, quando eu saí de São Gonçalo para estudar na cidade do Rio de Janeiro. E eles, por serem envolvidos com petróleo e tudo mais, estão morando na Arábia Saudita, Escócia, México, França, Estados Unidos. E nesse um ano que eles ficaram 3 anos no Rio, durante um ano eu convivi lá. Então lá eu tive a oportunidade de conviver literalmente no lar. Mas assim, aí eu falei com vocês que com 8 anos de idade eu tive essa experiência, mas o que foi realmente o divisor de águas na minha vida que me faz, de repente, eu acho que a galera me convidar para estar aqui hoje? Porque aos 12 anos eu comecei a vender picolé dentro de um batalhão de polícia. Mas como assim, um garoto vende picolé dentro de um batalhão de polícia? Meu pai, ele abriu uma padaria e chamou a gente para trabalhar de novo, e eu juntei uma grana, e com essa grana eu comecei fundando lá o negócio da fábrica de doces, né? Comecei fornecendo 20 doces para a cantina de uma igreja, depois de um ano e meio, eram de 22 a 23 lugares que nós fornecíamos, de 850 a 1.000 doces por semana. Eu pagava minha tia para fazer, tomava conta da produção, minha mãe não tinha mais cozinha, e era assim que eu começava a ganhar dinheiro aos 12 anos de idade. Só que enquanto o negócio do doce não alavancava, eu falei, o que eu posso fazer? Aí um belo dia eu saí na rua, e tava muito calor e tudo mais, depois da escola, eu falei, de vez em quando eu vendia picolé com um amigo, que a mãe dele tinha salão de cabeleireiro, eu falei, eu vou vender picolé. Na verdade, quem vendia era eu, saí pra vender, aí desceram 3 pessoas e perguntaram, o que você tem? Eu falei, eu tenho picolé. Picolé de quê? Coco, morango, abacaxi, milho verde, leite condensado, açaí, graviola, acerola, e custa R$1. E aí, nesse dia, eram 3 policiais, 2 capitães e um major, e falou comigo. Eles foram chupando. Aí na hora de receber, falaram, o que você precisa? Eu preciso receber, a gente tá sem dinheiro aqui, vamos ali que você vai vender muito ali, a gente te paga. Me levaram pra dentro do 7º Batalhão de Polícia Militar, que fica em São Gonçalo, e eu vendi picolé lá durante 3 anos. No primeiro dia que eu vendi picolé lá, eu vendi mais ou menos 90 picolés, eu comprava 45 centavos e vendia R$1. Então se você somar o salário mínimo lá em 2007, início de 2007, eu ganhava só de venda de picolé 2 salários mínimos de 1 hora até 2 meses da tarde, que eu só vendia dentro do batalhão. E com 1 mês de troca de comando caiu, tudo mais, houveram algumas mudanças, e aí chegou um coronel chamado Ricardo Quemento Lobasso, que falou assim pra mim, muito bacana, você vende aqui, tem aqui o pessoal aqui dos oficiais que pediram pra você continuar vendendo, você estuda? Eu falei, estudo. Legal, você estuda? Me diz uma coisa, tu tira notas boas? Eu falei, eu tiro e tudo mais e tal. Então vamos fazer um combinado? Você só vai continuar vendendo aqui se todo final de bimestre você mostrar seu boletim. Eu não queria perder o dinheiro, né? E tal, eu falei, vou continuar. E em paralelo a isso, minha mãe falou pra mim, algumas vezes nesse processo aí, esse primeiro mês, nossa, você nunca mais vai voltar naquele local, porque literalmente lá só tem pessoas mais velhas, pessoas que matam as outras pessoas, é um ambiente muito hostil e tal. Aí eu pensando, minha mãe tirando meu sonho de ficar rico, né? Quando trabalhava na padaria do meu pai, uma semana ganhava R$50, aqui eu ganho 1h30 num dia. E aí foi assim que começaram a surgir algumas coisas na minha vida. Aí fui pra Polícia Militar, e lá eu acho que eles me ensinaram valores muito, muito bacanas, como ser um cara sério,
ter disciplina, montar estratégia para a vida. Quem já conviveu com militar sabe que tem coisas que realmente, hierarquia, às vezes é muito complexo e tal, de se entender, mas tem valores muito, muito bons. E aí depois disso, aí você pensa, né, com 12 anos, 13, 14, 15 anos, vender pro colégio dentro do batalhão de polícia é muito bacana. As pessoas te admiram, as pessoas olham, o Pelezinho e tudo mais e tal, aqui, nosso filho, o mascote do batalhão. Só que chega um momento que você para, até quando eu vou ficar vendendo pro colégio na minha vida? Foi quando eu passei para essa escola aqui do meio, essa escola técnica aqui, passei em 4º lugar e falei, cara, eu tenho que começar a colocar metas na minha vida. Tava vendo meu irmão em ano de vestibular, e um ano antes eu tinha conseguido uma bolsa de 50% e eu pagava o restante, que os coronéis tinham conseguido. E aí foi uma experiência fantástica, porque era trabalhar, estudar para poder pagar a escola, e no meio do ano eu tive o descolamento do ápice da cabeça femoral, escolhi o fêmur da bacia, e a escola que arcou com os 10 mil reais de cirurgia. Então acho que na vida nada acontece por acaso. Eu tinha saído da escola pública e entrei lá, pelo menos eu acredito muito em Deus. Acho uma outra coisa que minha mãe me ensinou muito a ter fé, então acho que nesse ano tudo deu certo. Aí entrei nessa escola, fui considerado um bom aluno, aí ganhei uma bolsa pela Embaixada Americana, e aí todo mundo na minha escola queria fazer engenharia de alimentos, eu descobri que não era isso que eu queria fazer. O que você quer fazer então? Finanças. Ah, mas finanças aonde? Economia, administração. Aí eu comecei a me dedicar a conhecer PUC, BMEC, FGV, e aí descobri o IBMEC, falei, pô, o IBMEC é muito bacana, posso fazer ADM com foco muito no mercado financeiro. IBMEC, para quem não conhece, é uma faculdade do Rio de Janeiro, muito tradicional nessa área de mercado financeiro e na área de finanças, né? E tem as federais que são muito boas, mas a PUC, IBMEC e a FGV lá no Rio se destacam bastante, são faculdades privadas. E aí foi assim que, no 3º ano do ensino médio, após conhecer aquele senhor que eu falei lá no início, Marcos Vonner, ele falou, já vi as possibilidades de poder te ajudar, e o que você acha de você estudar numa escola chamada Escola Parque? Na época era a 13ª melhor escola do estado do Rio, filhos de muitos artistas, dava poucas bolsas. Fui lá, fiz uma prova, consegui, e aí fui estudar só o 3º ano. E aí com 3 meses era muito complicado ir e voltar de São Gonçalo, sei lá, 50, 70 quilômetros, era um negócio bizarro, quando dava às 4, 4 e meia pegava um ônibus, 7 horas estava na escola, de 7 às 5, depois chegava em casa 8, 8 e meia, e aí uma ex-professora minha, conversando com ela, falou, minha irmã é diretora de uma escola pública na Zona Sul, o que você acha de você ficar lá? Aí eu falei, pô, bacana isso, hein? Mas como assim, né? Falei bacana no sentido de, pô, continua falando. E eu falei, pô, meio absurdo, quem vai dormir numa escola pública e tal? Só que sempre quando alguém me fala um absurdo, eu espero ela terminar de falar e depois eu reflito para depois dar um parecer. Foi quando eu cheguei em casa já falando com a minha mãe que eu ia dormir numa escola pública e passei a dormir na sala dos professores, num sofá-cama, numa escola pública próximo dessa minha escola privada, Escola Parque, que eu consegui a bolsa. E aí eu acho que depois da tempestade sempre vem a bonança. E consegui passar na PUC, no IBMEC, com bolsa, passei na Federal, passei na Estadual, tirei 1000 na redação do Enem. Então acho que as conquistas em um ano foram bem expressivas. E aí chegou em 2013, eu já estava em mente ter algumas coisas, queria ter uma experiência internacional, não tá aqui, mas eu fui para Oxford com bolsa, e tinha a Associação de Assistência ao Adolescente, que era uma associação que ajudava estudantes com potencial, fui a ganhar recursos. E uma coisa que estava muito na minha mente era tipo Fundação Estudar. Não sei, alguém conhece a Fundação Estudar aqui? Bacana. E eu não quis submeter o processo seletivo em 2013 porque eu achava que literalmente eu já estava com muita bolsa, né? Eu sou meio caçador de bolsas aí e tal, fico sempre pesquisando. E só que eu entendi que a Fundação Estudar era muito mais do que ajuda financeira para pagar a minha faculdade, que eu tinha bolsa, que a rede era muito forte. Foi quando em 2015 eu submeti o processo seletivo da Fundação Estudar e graças a Deus consegui passar e hoje eu sou bolsista lá. E aí que entra o ProLíder, né? Eu acho que o ProLíder, para quem não conhece, é um programa de desenvolvimento de líderes que vem com uma pegada de vamos discutir e debater o cenário atual brasileiro com jovens e com pessoas de referência nas grandes áreas de política social, economia, educação. Então a gente está chamando as pessoas mais referências de todas essas áreas para discutir com esses jovens, e o objetivo é criar projetos de soluções, melhorias e empreendimentos que ajudem a transformar a sociedade brasileira. Uma coisa que eu sempre pensava muito era o seguinte: nossa, eu estudo numa faculdade de excelência, é muito bacana, mas as pessoas discutem pouco, né? E reclamam muito. E reclamar não muda. Não adianta a gente sair daqui agora, ir pro bar beber, comemorar no happy hour e não começar a fazer nada. E entrar naquela discussão de partido A e partido B. Então por que a gente realmente não traz o debate para alto nível e não só numa questão de vaidade intelectual, de só debater e as pessoas presentes aqui saírem daqui de uma forma mais clara com relação aos assuntos? Vamos criar projetos para impactar as pessoas.
E eu tô com muito orgulho que eu falo que nós tivemos 2.000 inscritos, é o primeiro ano do programa, 37 selecionados somente, e começamos semana passada, hoje teve o programa também, acontece aos sábados na cidade de São Paulo, então foi um grande desafio ficar indo e voltando, Rio de Janeiro, São Paulo, até o programa acontecer. E da onde vem essa ideia do programa, né? Uma vez assim, eu ajudei a dar lá pela fundação uma palestra junto com o Nizam Guanais e alguns outros bolsistas. Nizam Guanais é um empresário do ramo de comunicação, e ele falou muito que as pessoas que poderiam estar fazendo, não estão fazendo, sabe? As pessoas que poderiam estar realizando coisas sofisticadas a nível de gerar impacto não estão fazendo. E naquele momento eu me senti no dever, já que eu fui sempre muito ajudado, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E como meu sonho a longo prazo é atuar na política brasileira, então por que não agora começar a movimentar as moléculas e começar a incentivar os jovens a se engajar nesse movimento também? E não estou falando entrar na política, não estou falando partido, eu não sou afiliado a partido, não sou afiliado a nada, mas eu acredito que hoje eu estou fazendo já a minha parte. E aqui essa galera do ProLíder 2016, hoje eu estava aqui e tal, várias vezes assim, ligando para lá para São Paulo, lá para a cidade, e como é que estão as coisas, e é muito bacana ter uma galera tão interessante querendo fazer coisas para mudar o nosso país. E aí tem uma frase que é muito bacana, que é: vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí no meu Brasil que eu quero viver, eu quero ver menos desigualdade, mais profissionalismo e menos nepotismo. No Brasil que eu quero viver, eu quero inclusão, diversidade e menos segregação. No Brasil que eu quero viver, eu não quero xenofobia interna, onde a gente valoriza tanto aquele que vem de fora e fala uma outra língua e às vezes segrega uma outra pessoa que vem de uma região um pouco mais afastada e ocupa às vezes as comunidades, como por exemplo lá no Rio de Janeiro. Então eu acho que esse Brasil que nós devemos querer para nós mesmos, entender que nós que fazemos parte dessa mudança. E aí, eu acho que o Brasil que eu quero viver também tem mais Bruno, Fabiane, Setúlio, Rafaela, Brício, Paulo, Wellington, Ana, Bispo, e mais vocês também que estão aqui hoje, dedicando uma parte do seu tempo para tentar desenvolver coisas e aprender, se inspirarem com ideias e projetos. E, gente, tem uma frase que eu levo para minha vida, que é do Abraham Lincoln, que é um cara que eu admiro muito, que é: pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Então hoje nós temos duas atitudes ao sairmos daqui. Uma é simplesmente alimentarmos a nossa vaidade intelectual com todas essas ideias e conversarmos somente com os amigos, ou então começar a mexer os pauzinhos para começar a fazer alguma coisa para ajudar a melhorar a sociedade. Então eu acredito que minha parte eu estou fazendo e espero ver vocês juntos nessa caminhada. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Valeu, irmão!